Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela, contadora da Audipex Contabilidade Estratégica, e está no ar mais uma dica fácil da Audipex. No vídeo de hoje nós iremos te ajudar a identificar qual o melhor enquadramento tributário para a sua startup. Então bora pro vídeo. Quando nós começamos a falar sobre regime tributário, tende a ter um consenso de que o Simples Nacional é sempre a melhor opção. Afinal de contas, tem alíquotas reduzidas e um regime simplificado, mas nem sempre ele é o regime tributário que mais faz sentido para o seu negócio. Se nós utilizarmos como exemplo as atividades de tecnologia como desenvolvimento e licenciamento de software, no Simples Nacional eles ficam na tabela 5, a depender do fator R, que inicia a carga tributária em 15,5%, então uma carga tributária alta, principalmente para essas empresas de tecnologia que em alguns momentos têm uma margem de lucro baixa ou mesmo sequer apuram um lucro em função desse crescimento, dessa atração que acontece ali em determinado momento, né? E aí acaba ficando muito caro no Simples Nacional. Uma vez que nesse mesmo cenário, estando no lucro real, ao invés de pagar esses impostos sobre o lucro sobre esse faturamento, né, que é o caso do Simples Nacional, você pagaria sobre o resultado contábil da sua startup, que acaba fazendo mais sentido. Nós já tivemos casos de empresas aqui no escritório que estavam enquadradas no Simples Nacional, pagando ali uma alíquota em torno de 15%, 16%, até 19%, e quando foram alteradas para o lucro real, a gente conseguiu reduzir essas alíquotas para 7% a 8%, então uma grande economia isso para essas empresas, né? Com o simples fato dessa alteração do regime tributário, colocou muito mais recursos aí à disposição da empresa para investimento, para distribuição aos sócios, então realmente faz muito sentido olhar para situações como essas, né? Mas é importante ressaltar também que o Simples Nacional possui uma vantagem em relação ao INSS sobre a folha de pagamento, uma vez que você não vai pagar os 20% do INSS patronal sobre a folha de pagamento, já que nesse regime tributário você sofre uma desoneração. Ou seja, esse imposto, ao invés de incidir sobre a sua folha de pagamento, ele vai ser pago sobre o faturamento mesmo ali do DAS. Então, dentro do valor apurado do DAS, naquele mesmo percentual que a gente estava falando, fica consolidado ali no documento único de arrecadação do Simples Nacional. Agora, falando um pouquinho sobre o lucro presumido, esse regime ele fica no meio campo entre o lucro real e entre o Simples Nacional, isso porque ele não tem tantas exigências quanto o lucro real, mas ele também não é um regime tão simplificado quanto o Simples Nacional. Os impostos sobre o lucro nesse regime tributário incidem sobre uma base de presunção. O que isso quer dizer? Basicamente, sobre o faturamento total, você vai ter uma base a ser considerado o lucro da empresa, que é estimado pelo próprio governo a depender da sua atividade. Então, prestação de serviços, que geralmente é o caso das startups, eles ficam ali com uma presunção de 32%, que é a base que você vai tributar ali, por exemplo, o IRPJ e a CSLL. Então, acaba, né, que esse regime tributário ele é muito atrativo para as empresas com grandes margens de lucro. Isso porque você vai acabar pagando os impostos sobre o lucro sobre uma base teoricamente menor do que seria o seu lucro efetivo. E para fechar, vamos falar sobre o lucro real. Esse regime ele exige uma organização financeira e administrativa muito maior, né? Isso porque você acaba sendo penalizado quando eventualmente existe uma ausência de boa documentação que incorpore as demonstrações contábeis. Então, empresas que têm uma margem de lucro menor, elas tendem a ficar no lucro real. Isso porque, se ela tem uma margem de lucro menor do que o lucro presumido, vai acabar tendo uma vantagem em relação à economia desses tributos. É importante lembrar também que no lucro real tem-se uma previsão de aproveitamento de crédito para PIS e COFINS, por exemplo. Então, algumas despesas da sua empresa poderão ser aproveitadas como crédito para abater do valor a ser pago em PIS e COFINS. Então é isso, pessoal. Com todas essas dicas que nós colocamos aqui em relação aos 3 regimes tributários, deu para entender que não existe uma regra geral, realmente tem que enquadrar qual é a atividade, qual é o tamanho, qual é o contexto dessa sua empresa, e analisando todo esse cenário é possível definir qual é o melhor enquadramento tributário. E é muito importante nesse momento contar com o apoio de uma assessoria especializada que possa te ajudar com isso. Mas então é isso, pessoal, esperamos ter ajudado com mais essa dica, e se tiver ficado mais alguma dúvida é só chamar o Audipex. Até o próximo vídeo.